Estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prazer estar aqui de novo com vocês, né? Nessa nossa continuação dessas nossas aulas de genética, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho dos heredogramas, né? Mais especificamente heredogramas humanos, né? Que faz parte aí desse nosso conteúdo, muito interessante e importante dentro da análise de padrões de transferência de características, né? Como que uma certa característica ela é repassada dentro de uma mesma família. Então, os heredogramas nada mais são do que essa parte gráfica que a gente vai fazer. É como se fosse uma árvore genealógica, né, que a gente faz da família, né? A gente vai transferir ela para um gráfico e após analisar fenotipicamente, a gente consegue determinar algumas características genotípicas, né? A gente consegue ver padrões de transmissão desse tipo de característica, seja ela uma característica muito excepcional, sei lá, o cabelo ou alguma outra característica, principalmente doenças, né, que a gente consegue analisar através dos heredogramas. Nessa aula a gente vai aprender a visualizar o heredograma, a construir o heredograma, a determinar genótipos desse heredograma, né? Então vai ser bem interessante aí, tá? Então, os heredogramas são representações de mecanismo de transmissão de características dentro de uma família, tá? Então, dentro de uma mesma família, há um indivíduo lá que tem uma certa doença e que ela também estava presente lá nos seus pais, nos seus avós, nos seus bisavós. Então, você consegue ver o padrão que essa doença vem sendo passada e, inclusive, você pode fazer projeções para uma possível transmissão para as gerações futuras, né, digamos assim, tá? Então, é uma espécie de árvore genealógica, né, em que o padrão de herança de uma característica é representado graficamente, tá? Então, nós vamos fazer essa representação gráfica, né, através de uma característica em especial e através dela a gente vai conseguir determinar se essa característica ela tem caráter recessivo, se ela é dominante, se ela só afeta mulheres, se ela só afeta homens, né? Então, a partir dessa análise, a gente vai conseguir descobrir muita coisa aí, tá? O heredograma, então, ele é essa representação aqui, que vocês vão ver muito por aí em livros, em concursos, em provas que vocês vão efetuar, e também se você tem algum indivíduo na família e quer tentar descobrir alguma coisa sobre aquela característica que você vai analisar, né? Ele é bem interessante. Uma coisa também que eu tenho que falar para vocês aqui é que são características fenotípicas, né? Que são analisadas aqui. Através dessas características fenotípicas, a gente pode tentar ou não descobrir esse genótipo desses indivíduos que estão envolvidos aqui no heredograma, certo? Quando eu falo em características fenotípicas, são aquelas características visuais, né? Alguma doença, principalmente, né? Ou algum distúrbio clínico aí que seja muito visível dentro da família aí, tá bom? Então, o heredograma, ele faz, a gente representa ele através de bolinhas e quadradinhos aqui, que são ligados, ó. Essa ligação aqui é muito importante, né? Depois vocês vão ver por quê, né? Essas bolinhas pintadas, quadradinhos pintados, tudo isso são representações que daqui a pouquinho a gente vai elucidar isso aí. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é observar o heredograma, né? Ele vai se mostrar dessa maneira aqui e esse lado esquerdo aqui a gente representa as gerações, né? A geração número 1, que é a geração mais anterior, né? A mais basal, né? Ou seja, nesse caso aqui são os avós, né? Os pais e o próprio indivíduo que a gente está analisando, né? E também a gente pode representar ele em números aqui, né? Ele vai ser representado em números também, né? Por exemplo, 1, 2, vamos ter aqui o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Na geração 3 nós vamos ter o indivíduo 1 e o 2, né? É importante você saber isso aqui porque pode cair assim, o indivíduo geração 2, 3, né? Dessa maneira assim, ó. O 2, 3. Quem é esse indivíduo? Geração 2, número 3. Então, você vai vir aqui nas gerações, né?
a geração 2, o indivíduo número 3, sempre da esquerda para a direita, né? Então, o indivíduo número 3 seria esse aqui. Outra forma de representar, que também é muito comum, é a numeração em sequência, né? Vai começar sempre da esquerda para a direita, né? Ou seja, o indivíduo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Também pode aparecer dessa maneira para vocês. Mais comum mesmo é aparecer dessa maneira aqui, né? A numeração sendo contada da esquerda para a direita, sempre dentro de cada geração aqui, tá? Então, o heredograma a gente observa dessa maneira aqui. Ou seja, gerações, sempre em linha aqui, né? E o número dos indivíduos contados dentro de cada geração, tá? Então, por exemplo, o indivíduo número da geração 3, 1. Quem que é o geração 3, 1? É esse cara aqui, ó, que a gente está falando, tá? Beleza? Então, o heredograma é essa representação gráfica aqui. O que a gente pode analisar aqui, ó? Que aqui a gente tem dois indivíduos que tiveram um filho, né? Esse indivíduo ele veio da onde? Desse cruzamento aqui. Desse cruzamento veio esse indivíduo 2, 4. O 2, 4 casou com o 2, 5 e tiveram um filho aqui da geração 3, 2, né? Então, o gráfico em si, ele é bem simples aí de ser analisado, tá? Outra coisa interessante é dentro dos filhos aqui, né? Por exemplo, esse casal aqui, né? Esse casal teve quantos filhos, ó? Vem aqui essa ligação, teve 1, 2, 3 filhos aqui, né? Então, dentro desses filhos aqui, tem uma ordem para acontecer, ó. Que nem aqui, sempre do mais velho para o mais novo. Ou seja, da esquerda para a direita, quem que é o mais velho desses 3 irmãos aqui, ó? É esse cidadão aqui. Esse aqui é o irmão do meio e esse aqui é o mais novo, o mais recente, tá bom? Mas fiquem tranquilos que daqui a pouco isso vai ficar bem tranquilo para vocês analisarem, tá? A primeira parte seria isso aqui, né? Analisar as gerações e o número de cada indivíduo aqui. Saber quem que é o mais velho, o mais novo, quem nasceu primeiro, quem nasceu por último, tá? Esse indivíduo aqui, ó, vocês estão vendo que ele não faz parte desse cruzamento aqui, ó. Faz parte desse cruzamento aqui quem? Esses 3 filhos aqui. Esse cara aqui, ele veio de fora, né? Ele veio de outra família, né? E casou com um dos filhos desse casal aqui, entenderam? E tiveram o quê? Tiveram um filho aqui, tá bom? Ok? Beleza, então. Sempre a gente começa a análise do heredograma determinando um indivíduo, né? E esse indivíduo a gente vai chamar de propósito, tá? Quem é o propósito? É aquele indivíduo que demonstra alguma característica bem marcante. É um indivíduo que tem albinismo. Esse cara aqui. Vamos começar o heredograma por ele. Então, esse cara aqui, ó, a gente faz uma flechinha e a gente chama ele de propósito. Quem é o nosso propósito desse heredograma aqui? É o indivíduo da geração número 3, o indivíduo número 2, certo? Ou seja, o 3, 2 é o nosso propósito. A partir dele, dessa característica que ele tem, a gente vai fazer essa análise voltando aqui para ver se nessa análise outros membros da família também já tiveram essa doença, né? No caso de uma doença, tá bom? Então, o indivíduo, o membro da família que primeiro chama a atenção de um geneticista chama-se propósito, tá? Então, o propósito é sempre aquele indivíduo que a gente vai iniciar a nossa análise do heredograma, tá certo? Dentro dessa análise do heredograma aqui, a gente vai conseguir determinar alguns genótipos também, tá? Não de todos, mas pelo menos da maior parte deles, tá? Que depois a gente vai trabalhar em cima disso aí, tá bom? Vamos ver aqui. Em geral, o fenótipo do propósito, né? Nesse nosso exemplo fictício aqui, seria esse cara aqui, né? Esse indivíduo aqui é o nosso propósito, né? É excepcional, de algum modo, ou seja, ele tem uma característica muito marcante, tá? Sempre uso o exemplo de doença porque é uma característica muito marcante, né? Ou ele tem
algum tipo de característica, por exemplo, de cabelo muito excepcional, que você queira analisar quem desses indivíduos tem o cabelo crespo e quem tem o cabelo enrolado, e quem tem o cabelo liso, né? Então, a gente vai poder analisar isso também, tá? Por exemplo, o propósito pode sofrer algum tipo de distúrbio clínico, né? Distúrbio clínico, alguma doença, né? Ele pode apresentar, por exemplo, albinismo. O nosso propósito tem albinismo. Quem mais da família teve albinismo? O pai dele teve albinismo, tá? Dentro da família lá, um avô paterno dele também teve albinismo. Então, a partir disso, a gente começa a construir o nosso heredograma aí, tá? E depois, um outro passo seria a gente, claro, tentar descobrir se essa característica ela se dá por alelos recessivos, por uma dominância, né? Tá certo? O pesquisador, então, traça a história do fenótipo por meio da história da família, que é isso que a gente estava falando agora, né? A partir desse histórico, a gente monta esse heredograma aí. E representa isso em uma árvore genealógica ou heredograma, tá? Usando símbolos padrões. Podem ver que aqui tem bolinhas, tem quadradinho, tem esses tracinhos entre a bolinha e o quadradinho, tá? Tem bolinhas que estão pintadas, tem quadradinho que está pintado, tá certo? E isso são símbolos que são utilizados, né, nessas análises, são símbolos padrões que eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Por exemplo, aqui, homem. O homem ele é representado por um quadrado, tá? Então, se nós voltarmos aqui, nesse nosso heredograma fictício aqui, todos que são quadrados, eles são do sexo masculino. Já os que têm um círculo, que é uma bolinha, eles estão representando uma mulher do sexo feminino, olha. Então, a gente tem um feminino, casou-se com um masculino, feminino, esse é masculino, esse aqui é feminino, esse aqui é masculino, tá certo? Quando tem esse tracinho entre dois indivíduos aqui, quer dizer que eles se reproduziram, ou que eles são, em outras palavras, um casal, né? No nosso heredograma aqui, essa mulher casou-se com esse homem aqui, tá certo? Olha, o traço aqui está indicando isso, que esse homem casou com essa mulher aqui, tá certo? Mais símbolos aqui, então, pais e filhos, né? Ou seja, temos os pais e o tracinho ele desce e se liga a outros aqui, quer dizer que esse casal aqui teve filhos, né? Se nós olhar no nosso heredograma, esse casal aqui, entre essa mulher e esse homem aqui, o tracinho desce, né? E se liga a quem? Se liga a esse indivíduo, se liga a esse indivíduo e se liga a esse indivíduo aqui também. Quer dizer que esse casal aqui teve quantos filhos? 1, 2, 3. Qual desses filhos é mais velho? Esse aqui, sempre da esquerda para a direita, certo? Do mais velho para o mais novo. Então, esse filho mais velho aqui, da geração número 2, o indivíduo número 2, ele é o filho mais velho desse casal aqui formado pelo 1, 1, 1, 2, certo? Então, o filho mais velho ele é uma menina, ele é um indivíduo sexo feminino. Depois teve um masculino e depois teve um feminino, certo? Estão vendo que liga tudo isso a esse casal aqui? É o que está demonstrando para nós aqui, tá? Então, pais e filhos, né? Uma reprodução, um envolvimento entre os dois indivíduos aqui. Então, esse risquinho aqui ele é muito importante também. Esse traço, essa ligação entre os dois aí, tá? E que se ligam também aos filhos aqui, tá certo? Esses três aqui, esses três casos aqui, eles representam gêmeos, tá? Olha como ele é diferente o padrão do risco, né? Do traço, do tracejado, né? Ele é mais parecendo um triângulo aqui, né? Forma um ângulo aqui muito diferente desse outro aqui. Se nós fôssemos pegar aqui no nosso heredograma, né? Se nós fôssemos representar um casal aqui, Esse casal, uma mulher e um homem, eles tiveram um envolvimento e eles tiveram um casal de gêmeos, A representação ela é diferente do que aqui, Estão vendo? O padrão aqui, esses gêmeos são
uma menina e um menino, tá certo? Então, quando esse padrão é assim, aberto, ó, não tem uma ligação entre os dois aqui, ó, somente com os pais, são os gêmeos que não são idênticos, são aqueles gêmeos dizigóticos, né? Por isso que a gente vai ver um menino e uma menina, ó. São gêmeos, né? Mas eles são dizigóticos, aqueles gêmeos que são, podem ser diferentes, né? Não são gêmeos idênticos. Aqui os gêmeos são 2 meninos e aqui 2 meninas aqui. Tá? Só que são gêmeos não idênticos aí, ou seja, que tem um genótipo diferente, tá certo? Isso aqui é muito importante na análise do heredograma. Esse outro padrão aqui, ó, que aparece aqui, ó, desses dois casos aqui, ó, são gêmeos monozigóticos, né? Ou seja, são os gêmeos que são idênticos, tá? Então, consequentemente, eles têm que ser 2 meninos ou eles têm que ser 2 meninas, né? Porque eles são idênticos e, inclusive, o genótipo deles também é igual, né? Se nós pegarmos aqui e pensar aqui no casamento entre um homem e uma mulher, né? Os dois tiveram gêmeos monozigóticos, gêmeos idênticos, né? Então, 2 meninas, no caso aqui. E aí você tem que fazer essa ligação entre os dois aqui também, tá? Isso aqui representa o quê? Que esse casal aqui teve 2 filhos que são gêmeos, e esses gêmeos eles são idênticos. Esse casal aqui teve gêmeos também, porém não tem a ligação aqui entre os dois, então são gêmeos dizigóticos, são gêmeos diferentes, né? Fenotipicamente e genotipicamente também, tá bom? Continuando aqui então, se em algum caso tiver algum membro familiar que não tem o sexo definido por algum motivo, né, é feito um losango, né? Um losango aqui, se fosse um diamantezinho aqui, tá? Então você vai fazer um losango. Número de filhos, né? Muitas vezes vai aparecer o casal, né? Teve 2 meninas, um menino, né? Mais questão de representação aqui, né? Então teve aqui, nesse caso aqui, 2 meninos e 3 meninas aí, né? 2 meninos e 3 meninas, mais questão de representação. Indivíduos afetados, ó, são aqueles que são pintados, ó. No nosso heredograma a gente tem alguns casos aí, ó, né? A gente tem aqui, por exemplo, esse casal aqui, ó. Essa menina aqui casou-se com esse menino, né? Essa mulher casou com esse homem e tiveram um filho. Esse filho é o quê? O que está me dizendo aqui? Que ele é masculino e que ele é afetado pelaquela característica que você está analisando. Se fosse uma doença, fosse o albinismo, uma mulher sadia casou-se com um homem doente e eles tiveram um menino doente também. Entenderam? Então, quando pinta esse símbolo, quer dizer que ele é afetado, tá? Ou seja, ele tem aquela característica que você está querendo analisar, tá? Quando é metade pintado só, são heterozigotos para uma condição autossômica, tá? O que é autossômico? O que é autossômico? Lembra que eu falei para vocês que a gente tem 23 pares de cromossomos, né? De cromossomos. Desses 23 pares, do 1 até o 22, são os cromossomos autossômicos. Certo? Então, se uma doença, né, ela afeta o teu cromossomo número 5, por exemplo, é uma doença autossômica, tá? Agora, se é uma doença que afeta o cromossomo número 23, o 23 é o cromossomo sexual, ou seja, vai ter a ver com o sexo, tá? Uma doença que só você fez o heredograma, mas só pega, ele só afeta meninos, né? Pô, então é uma condição que pode ser ligada ao sexo, né? E não uma condição autossômica, tá certo? Então, autossômico e ligado ao sexo, a diferença é essa aqui, tá? Se é do 1 ao 22, autossômico.
Se ela afeta o cromossomo 23, que é aquele que determina o sexo, é uma herança, é uma condição determinada pelo sexo, ou seja, uma condição ligada ao sexo. E aí a gente representa diferente, né? Se a condição aqui, se o gene for heterozigoto e for autossômico, você representa dessa maneira aqui, pintando a metade. Se for ligada ao sexo, você só faz um pontinho lá no meio, tá certo? Ok? Quando o indivíduo morreu, né, a gente faz um tracinho no meio, representando que esse indivíduo ele já faleceu, já não está mais vivo, né? Então, faz só um risquinho no meio aqui, né? Se fosse um homem aqui, ó, faz e traça um risco no meio aqui. Quer dizer que esse indivíduo aqui, ele participa da análise do heredograma também, mas quer dizer para mim que ele já morreu, tá certo? Quando houve um aborto daquele casal, houve alguma situação nesse sentido aí, ou nasceu morto já o filho, né? Então é representado por uma bolinha bem pequenininha, né? Bem mais pequena em relação às outras, né? E pintadinha de preto aqui, tá certo? Então quer dizer que esse indivíduo ele nasceu morto ou houve um aborto espontâneo ali dentro desse casal, tá certo? O nosso propósito, né, que eu falei para vocês, ele é representado através de uma flechinha, né? Lembram aqui, ó? O nosso propósito é esse indivíduo aqui, que a gente quer começar a análise, então a gente faz uma flechinha nele. Então o nosso propósito é esse aqui. A gente iniciou o heredograma a partir do propósito, tá bom? O método de identificar aqui eu já falei para vocês, né? Então, sempre a gente começa aqui, ó, estão vendo aqui, ó, tem as gerações, ó, 1 e 2, e a numeração sempre começa da esquerda para a direita, ó. Na geração 1 a gente tem o número 1 e o número 2, na geração número 2 a gente tem o 1, o 2 e o 3. E aqui também está anotando para nós o que, ó? A flechinha está indicando que esse indivíduo é o nosso propósito, tá bom? Casamentos consanguíneos também podem acontecer, né, entre primos, entre membros de família, né? Então, se esse indivíduo aqui se relacionasse com esse aqui, vocês entendem que os dois, eles têm parentesco, né? Ou seja, se for indo analisando aqui, a gente vai ver que eles têm algum tipo de parentesco. Se os dois fossem ter um relacionamento, além do primeiro risquinho, você vai fazer mais um aqui, ó. Tá certo? Quer dizer o quê? Que esses dois têm um relacionamento consanguíneo, tá certo? Então, bem tranquilo isso aí, tá bom? Com o passar do tempo e com as análises que a gente vai fazendo, vocês vão ver que isso aqui vai se tornar bem natural. Tem alguns símbolos aqui que são mais difíceis de aparecer, né? No caso de abortos, né? Vai ser um pouco mais difícil de aparecer. Nesse caso de gêmeos aqui também, né? Vocês sabem que a probabilidade de acontecer isso também é bem difícil, então vai aparecer menos, né? O mais importante que eu julgo nesse momento é o que? Você saber diferenciar homem, mulher, né? Saber que o risquinho entre os dois indivíduos condiciona aí um tipo de envolvimento entre os dois, né? Possíveis filhos, né? Como que analisa isso aí, né? Saber quem são os afetados e os sadios, tá bom? Beleza? Então, os heredogramas são representações gráficas que a gente vai utilizar, sempre partindo de um propósito, né? Sabendo que a bolinha é a feminino e o quadradinho é o masculino, que esse traço entre os dois representa um envolvimento entre os dois, né? Se ele tiver totalmente pintado aqui, né? Ele condiciona aí, ele é afetado, no caso, né? Pela aquela condição que você está analisando, né? Pela aquela característica que você está analisando, tá bom? Isso é importante nesse momento e também saber analisar aqui quem são as gerações, né? Sempre vai iniciar lá da mais basal para mais recente, né? Geração 1, 2 e 3, a numeração dos indivíduos aqui também, tá bom? Vamos para a outra parte então.
Os indivíduos representados em um heredograma geralmente têm o seu fenótipo determinado, com certeza, né? Você vai analisar, né, o heredograma a partir de fenótipo, ou seja, de uma característica que você consegue visualizar, determinar cor de cabelo, tipo de cabelo, cor dos olhos, algum certo distúrbio clínico que pode ser uma doença, né? Então, a partir de características fenotípicas, tá? Mas não necessariamente o seu genótipo. Você consegue determinar facilmente o fenótipo, né? Por quê? Porque você consegue pensar assim, ó, meu irmão, ele possui albinismo. Quem mais teve albinismo na família? Uma outra irmã minha também tem. Minha mãe tem albinismo. Minha avó tem albinismo. Então, a partir disso aí, você consegue facilmente construir o heredograma. Mas não quer dizer que você consiga determinar, só observando a característica, qual que é o genótipo dela. Ela tem um genótipo autossômico. Essa doença ela é causada por um gene autossômico e ele é recessivo, só olhando assim, não. Né? Você vai ter que fazer uma análise aqui para tentar entender isso aí, tá bom? Aqui do lado eu coloquei aqui para a gente só dar uma treinada, né? Vocês estão vendo que a gente tem aqui o nosso heredograma. O que são esses números aqui que aparecem aqui do lado? Esses números romanos aqui. O que é esse e esse aqui? São quem? As gerações, né? São as gerações, ou seja, a geração número 1, a geração 2 e a geração número 3. A numeração aqui, ó, 1 e 2. Na geração número 2 aqui tem o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Na geração 3 a gente tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8, certo? Quantos são homens dentro dessa nossa análise aqui? Quantos são homens? Vamos contar. Vamos começar aqui na geração número 1, ó. 1 homem, 2 homens, 3 homens, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 homens. Lembram qual que é o símbolo que representa do sexo masculino? É um quadrado, né? Quadradinho, então, ele representa homens, representa sexo masculino. Mulheres, qual que é o símbolo de mulheres? Um círculo, né? A bolinha. Quantas mulheres a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, nesse heredograma aqui, a gente tem 8 homens e 7 mulheres, tá bom? Quantos são afetados? Qual que é o símbolo de afetado? Ou ele é um quadradinho, ou ele é uma bolinha, mas eles estão pintados assim, né? Vamos ver quantos são afetados, indiferente de ser mulheres ou homens. 1, 2, 3, 4, 5, 6 afetados a gente tem. 6 indivíduos afetados. Quantos são mulheres e quantas dessas mulheres são sadias? Né? Mulheres sadias a gente representa pela bolinha sem pintar dentro. Vamos ver aqui, essa mulher aqui afetada. Sadia, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4 indivíduos são mulheres e essas mulheres são sadias. Quantos filhos possui o casal geração 2, 4 e o geração 2, 5? Quem que é o casal? Quem que é esse casal aqui, ó? 2, 4 e 2, 5. Geração 1, 2. Indivíduo 4, 1, 2, 3, 4. É esse. E o geração 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. O geração 4 e o 5 são um casal e eles tiveram filhos sim, ó. Tem o traço indicando que eles tiveram envolvimento. O tracejado desce aqui e liga-se a todos esses indivíduos aqui. Quer dizer que todos esses indivíduos aqui são o quê? São filhos do casal 2, 4 e 2, 5. Quantos filhos tem? 1, 2, 3, 4, 5. 5 filhos, certo? Outra análise que nós podíamos fazer aqui também é quem que é o indivíduo mais velho, quem que é o filho mais velho. E aí?
do mais velho para o mais recente, para o mais novo, tá? Do mais basal para o mais recente. O filho mais velho é o geração 3, indivíduo número 4. É o indivíduo mais velho, tá certo? Sobre o indivíduo 3,5. O que a gente pode falar do 3,5? Geração 3, indivíduo 5. É esse aqui, ó. Né? Esse indivíduo aqui. O que a gente pode falar dele? Ele é do sexo masculino. E ele é pintado aqui, ó. Ele é afetado. Afetado. Certo? Afetado pelaquela característica que você está analisando, né? Seja ela uma doença, uma característica física, algo fenotípico que você consegue observar, tá bom? Bem tranquilo, né? Estão vendo? Não é muito difícil de você analisar o heredograma, desde que você saiba aquilo que eu te falei, né? O quadradinho, a bolinha, que eles têm um certo envolvimento aqui, tá bom? Tem algum gêmeo aqui nessa família? Tem 2 indivíduos que são gêmeos aqui? Não tem, né? Lembram? Né? O gêmeo seria o quê? Seria um casal e a representação seria diferente, né? Seria diferente aqui. Se são gêmeos idênticos, o risquinho aqui, tá bom? Se é afetado, se a mãe é afetada, por exemplo, né? Entenderam? Então, bem tranquilo essa análise aí. E aí vamos, de fato, para resolver alguns problemas aí envolvendo aí os heredogramas. A análise dos heredogramas pode permitir se determinar o padrão de herança de uma certa característica, né? Se ela é uma doença, por exemplo, se ela é autossômica, se ela é ligada ao sexo, que é aquilo que eu falei, né? Dos cromossomos lá, do 1 ao 22 e o 23. Se ela é dominante, se ela é uma característica que se dá pelo alelo recessivo, né? Se ela é heterozigota, se ela é homozigota. Então, tudo isso a gente vai tentar determinar aí. Permite ainda descobrir o genótipo das pessoas envolvidas. Permite nós saber o genótipo deles. Se ele é azão, azinho, se ele é azinho, azinho, né? Se ele é homozigoto dominante, se ele é homozigoto recessivo, se ele é heterozigoto. Se não de todas, pelo menos em parte delas. Vocês vão ver ali que na análise vai chegar algum momento, principalmente em algumas situações, a gente não vai saber se aquele organismo, se aquele indivíduo ele é homozigoto dominante ou se ele é heterozigoto, dependendo da situação que a gente vai chegar. E aí não vai ter como determinar fielmente ou 100% de certeza aquele genótipo daquele indivíduo, tá certo? Então, ela vai permitir descobrir a maior parte do genótipo, mas alguns pode ser que não. Ou, se você conseguir, né, talvez, descobrir de todos eles aí, tá bom? Vamos partir então para 2 exemplos aqui. Um a gente vai montar o heredograma e o outro a gente vai simplesmente tentar descobrir o genótipo dos indivíduos, tá? Vamos ver aqui o primeiro exemplo então. Um casal deseja saber a chance de ter um filho afetado pela fenilcetonúria, que é uma doença aí ligada a uma enzima, né, uma má formação proteica, né? Não vou entrar em detalhes aqui da doença. Mas esse casal, ele quer saber a chance de ter um filho com essa doença aí, tá? Considerando que ambos possuem parentes afetados por essa doença hereditária. O casal não tem essa doença, mas eles têm parentes que têm. Então, eles querem saber se eles tiveram um filho, qual a chance desse filho ter essa doença, tá certo? Você sabe que as doenças que estão ligadas ao genótipo, né, doenças hereditárias, elas podem afetar o teu avô e várias gerações depois vai aparecer de novo, tá? Então, a gente vai tentar analisar isso aí. Então, esse casal, ele é sadio, eles vão ter um filho, só que dentro da família eles têm parentes que são afetados por essa doença aí, tá? E aí ele fala aqui para nós, ó, na família do homem, sabe-se que sua mãe e seu avô paterno têm a doença. Ou seja, a mãe do homem tem a doença
e o avô dele também tem a doença. O avô paterno dele tem a doença. Já na família da mulher, sua avó paterna, né, ou seja, a mãe do pai da mulher, né, e seu avô materno, ou seja, o avô, o pai da mãe dela, né, são afetados, tá certo? Falando assim, dá uma salada aí, dá um nó na cabeça, né? Avô paterno, avô materno e tal. Por isso que a gente tem que desenhar, fazer a representação para a gente conseguir determinar as coisas. Coloquei alguns passos aqui para a gente seguir, né? O primeiro passo seria construir o heredograma, que é o que a gente vai fazer nesse exato momento. A gente vai construir esse heredograma para depois a gente partir para os outros passos aí, tá certo? Eu deixei um espaço aqui para nós fazer essa construção desse heredograma aí, tá? Então vamos começar aqui pelo casal. Vamos começar desenhando aí o nosso casal, tá? Vamos começar aqui então pelo homem. Vamos colocar o homem aqui. Homem, um quadrado, né? Depois a gente faz a parte da mulher aqui. Vamos seguindo na parte do homem aqui, ó. Na família do homem, sabe que sua mãe e seu avô. Então, quer dizer, se ele está falando em avô, a gente tem quantas gerações voltando aqui? Pelo menos 3, né? Você está falando em avô, tem a geração do homem, a geração da mãe dele, do pai dele, e a geração dos avós. São 3 gerações aí que a gente vai construir. Então, vamos pensar aqui então no pai. Deixa eu desenhar mais para o meio, que senão não vai dar certo. Vai ficar muito apertado aqui nesse canto. Vamos colocar aqui mais no meio aqui, então, esse casal aqui. Então, a gente tem o homem aqui. Se nós pensarmos aqui, esse homem aqui, ele foi gerado por um organismo aqui e uma mulher aqui, né? Esse é um casal que teve ele como filho, beleza? Essa é a geração número... Uma outra geração número 2 seria. Agora a gente vai para a primeira geração dos avós, porque aqui está falando, né? Aqui está falando em avô, né? Então, avô dele. Então, quer dizer, a gente tem que voltar mais uma geração aqui também. Esse indivíduo aqui, ele foi gerado, então, pelo avô desse indivíduo e pela avó dele aqui, certo? Esses 2 indivíduos aqui tiveram um filho, que é o pai, então, do indivíduo que a gente vai analisar, né? A mãe é a mesma coisa, né? Teve o pai, que é o avô, e a avó materna dele. Os 2 tiveram um envolvimento e gerou a mãe desse indivíduo aqui, certo? Agora vamos para o lado da mulher. Vamos desenhar aqui, então, a mulher, né? A mulher a gente representa com um círculo, tá? Nesse primeiro momento, a gente só está desenhando, nem vamos analisar nada por enquanto. Vamos desenhar igualzinho o que a gente fez aqui, né? A geração do pai e da mãe dela, né? A geração dos avós, né? Que são o avô aqui, a avó aqui, tiveram filho. E aqui também a gente vai desenhar o avô e a avó que tiveram a filha aqui, que depois houve um envolvimento. Como aqui a gente tem o casal, então eles casaram e querem saber aqui a probabilidade de ter um filho, né? De ter um filho afetado pela doença, né? Nós pensarmos em geração, a gente tem a geração número 1, a geração número 2, a geração número 3... E aqui o filho, então, ele vai ser a geração número 4, certo? Então, são 4 gerações aqui nesse heredograma que a gente construiu. Agora sim, vamos analisar algumas coisas aqui, né? Ele está falando que o casal é sadio. Então, a gente não precisa pintar essas bolinhas aí. Mas vamos analisar no homem aqui. Sabe que sua mãe e seu avô paterno têm a doença. Ou seja, a mãe do homem é doente. Então, ela tem a doença. A mãe dele é essa aqui. Então, vamos pintar ela aqui.
ela tem essa doença. Quem mais que tem a doença na família do homem aí? Avô paterno. Quem que é o avô paterno dele? Quem que é o avô paterno aqui? Avós maternos e os avós paternos do pai dele, né? Então, o avô paterno que tem a doença, ou seja, esse indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui tem a doença também. Então, o avô paterno desse cidadão aqui, certo? Se fosse o avô materno, seria esse aqui, né? Beleza? Então, tá bom. Vamos para a família da mulher agora. O que diz aqui para nós aqui? A família da mulher, sua avó paterna tem a doença. Quem que é a avó paterna desse indivíduo aqui? O pai. E vamos para a avó paterna. A avó paterna é essa aqui. Ou seja, a mãe do pai dela. Entenderam? Tem que cuidar um pouquinho para não fazer confusão aí, que dá uma diferença que tá louco. Tá? E quem mais que tem aqui, ó? Então, fizemos a avó paterna e o avô materno. Quem que é o avô materno dela? Materno, mãe, o avô materno. Então, esse indivíduo aqui também tem essa condição de afetado. Estão vendo? Esse casal, então, a gente desenhou o heredograma aqui e eles querem saber a probabilidade desse indivíduo aqui, do filho deles, também ser afetado. Tá certo? Vamos tentar analisar algumas coisas aqui. A primeira coisa que a gente tem que analisar, vamos tentar ver se essa doença ela é condicionada à homozigose recessiva ou ele é condicionado a uma homozigose dominante ou, no caso, o organismo sendo heterozigoto, ele é afetado. Tá? Sempre comecem. Vocês podem ver que houve poucos afetados, né? Apareceu aqui e daí teve gerações que não teve, ó, né? Essas gerações tiveram, mas essa geração não tem a doença. Então quer dizer o que isso para mim? Provavelmente é uma condição recessiva essa doença, né? Então vamos começar tentando já pela homozigose recessiva. Vamos condicionar os doentes sendo azinho. Vamos primeiro condicionar então a doença azão ou azinho, né? Azão ou azinho vai ser essa nossa análise. Mas nós poderíamos determinar outras letras também, mas vamos deixar o A mesmo, vamos trabalhar com o A. Bom, então vamos determinar que esse indivíduo que tem a doença, ele é azinho, certo? Esse indivíduo que não tem a doença, se azinho tem a doença, provavelmente esse cara aqui, esse indivíduo, essa menina aqui, né? A avó paterna aqui, ela tem um azão no seu genótipo aqui, azão alguma coisa, tá certo? Vamos ver se vai dar certo assim. Esse aqui também vai ter azão alguma coisa, esse aqui também azão alguma coisa ali, tá certo? Esse indivíduo aqui, ele é sadio, né? Se ele é sadio, ele também tem azão alguma coisa. O azão veio da onde? Veio da mãe ou veio do pai? O azão só pode ter vindo da mãe. Então, o que veio do pai aqui? Veio o azinho. Então, daria certo aqui, ó. Nós teríamos o azão, seria um indivíduo sadio, né? Bem tranquilo. Agora, esse indivíduo ele é afetado. Para ele ser afetado, ele tem que ser azinho, né? Que a gente determinou aqui. Azinho. Da onde que veio esse primeiro azinho? Veio do pai. Ou veio da mãe, veio do pai. Um azinho e o outro azinho veio de onde? Do outro indivíduo. Isso quer dizer o que para mim? Que aqui com certeza é azinho e aqui também é azinho. Porque se veio um azinho daqui, tem que ter vindo daqui. E o outro azinho tem que ter vindo daqui, né? Do outro indivíduo. Então, azinho, certo? Beleza? Esse indivíduo aqui, então, ele vai ser azão, o quê?
Azão veio da onde? Aqui só tem azinho, azinho. Então, o azão veio daqui. E o outro que vem da mãe aqui é o quê? Com certeza, o azinho, certo? Então, ó, do pai aqui até que foi bem tranquilo, já determinando azinho, azinho. Mas você poderia ter começado por outro. Quer ver como não vai dar certo aqui, ó? Se nós determinar que a doença ela é condicionada por azão, azão. Olha como é que ficaria, ó. Azão, azão. Esse aqui teria que ser o quê? Azinho, azinho. Certo? Porque se tem o azão é doente, esse aqui tem que ser azinho, azinho. Esse cidadão aqui, ele teria que ser azinho, azinho. Como é que ele vai ser azinho, azinho, esse cara aqui? Se daqui vai vir um azão aqui, entenderam? Esse cidadão aqui, ele teria que ser afetado também, não daria certo, entenderam? Então, assim, ó, se vocês analisar o heredograma e vocês ver que tem gerações que não têm a doença, ó, não são afetados, provavelmente essa doença é condicionada por alelos recessivos, tá? Uma doença recessiva, tá bom? Então, a gente já determinou aqui que os indivíduos doentes, eles têm o genótipo azinho, azinho, homozigotos recessivos. E a gente já pode até preencher aqui, ó. Esse é azinho, azinho, esse é azinho, azinho. Se é sadio, todos eles vão ter pelo menos um azão, ó. Que depois a gente vai determinando aqui. Então, todos eles vão ter um azão aqui, tá certo? Esse indivíduo aqui, ele é azão o quê? Azão, azão ou azão, azinho? O azão veio da mãe ou do pai? Ele só pode ter vindo do pai, porque a mãe é azinho, azinho, né? Então, esse azão veio daqui. Qual que é o outro alelo aqui? Da mãe. Da mãe só manda azinho. Então, azão, azinho. Certo? Esse aqui é a mesma situação, ó. Azão, alguma coisa, porque ele é sadio. O azão veio de quem? Só pode ter vindo daqui. O outro que manda o quê? O azinho. Então, conseguimos determinar o genótipo desses dois indivíduos aí. Esse aqui tem como determinar o genótipo dele? Tem como saber se é azão, azão ou azão, azinho? Não. Teríamos condições se um filho aqui fosse afetado. Daí aqui seria azinho também, porque vem um azinho daqui e um azinho daqui e daria um afetado aqui. Entenderam? Mas como o filho é sadio, não tem como nós dizer aqui que ele é azão, azão. Porque ele pode ser azão, azinho também. Entenderam? Então, como que a gente representa? A gente deixa o A, que a gente tem certeza, um alelo, e o outro a gente deixa em aberto aqui, tá? Que a gente não consegue determinar, tá bom? Mesma situação desse indivíduo aqui. A gente não vai conseguir determinar o genótipo dele. Se ele é heterozigoto ou se ele é homozigoto dominante, né? Ou azão, azão ou azão, azinho. Não tem como a gente determinar aqui, porque eles tiveram um filho só e esse filho é sadio, tá? Beleza? A mesma coisa esse indivíduo aqui, que é a mulher do nosso pais do nosso propósito, aqui que a gente quer tentar descobrir aqui. Tem como a gente dizer que ela é azão, azão, ou se ela é azão, azinho? Pensem comigo, ó. A gente tem certeza que ela é azão, né? Por quê? Porque ela é sadia. Agora, ela é azão, azão? Pensem que o azão veio do pai. O que pode vir da mãe? Pode vir azão, mas pode vir azinho também. Entenderam? Então, ela pode ser azão, azão, ou ela pode ser azão, azão, ou azão, azinho. Entenderam? Tá? Porque um alelo vem do pai, um alelo vem da mãe. Diferente se o azão veio da mãe, ó, do pai vai vir o quê? Azão, daria azão, azão, mas e se vier o azinho? Azão, azinho. Então, não tem como nós determinar o genótipo dessa mãe aqui. Certo? Do pai a gente conseguiu, da mãe não. Agora, como é que a gente vai determinar a probabilidade desse filho aqui ser afetado? A gente vai tentar fazer
pelas duas formas aqui. Nós vamos tentar, a primeira condição é da mãe ser azão. Então, vamos colocar aqui, ó. A primeira condição é da mãe ser azão. Tá? Então, vamos colocar aqui mãe, azão. E aí, a gente vai fazer o cruzamento azão da mãe, cruzando com quem? Com o pai, que é heterozigoto. Azinho. E aí, a gente faz o quê? Quadrado de Punnett. Lembra do quadrado de Punnett? Vamos desenhar ele aqui, né? O quadrado de Punnett. Aqui a gente coloca mãe e pai, né? Tanto faz aqui, vamos colocar aqui em cima aqui o pai e aqui a mãe. Não vai mudar nada nisso aqui. Qual que é o genótipo do pai? Do pai é esse aqui, né? Ou ele manda azão, ou ele manda azinho. Qual que é o genótipo da mãe que nós vamos colocar aqui? Azão. Ou ela manda azão, ou ela manda azão. Quais são os possíveis genótipos dos filhos aqui? Então, azão com azinho, azão com azinho. Qual que é a probabilidade se a mãe for homozigota dominante do filho ter a doença? Lembre, para ter a doença ele tem que ser azinho. Qual que é a probabilidade de ter um azinho nesse cruzamento aí? 0%. Não tem chance de ter um filho afetado se a mãe for homozigota dominante. Agora vamos ver a outra probabilidade aqui, a outra possibilidade de ter azinho no genótipo aqui, certo? Se a mãe for, então vamos colocar aqui mãe, for heterozigota, o cruzamento ele vai ficar diferente, né? Ou seja, nós vamos cruzar a mãe que é heterozigota com o pai que também é heterozigoto. E aí a gente faz o quadrado de Punnett aqui, né? Joguinho da velha aqui. Então, a gente coloca o pai aqui e a mãe aqui. Indiferente aqui, lembram, né? Vamos pensar, então, a mãe aqui, sendo heterozigota. Quais são os alelos que ela vai mandar? Ou ela vai mandar azão, ou ela vai mandar azinho. O pai, ou ele vai mandar azão, ou ele vai mandar azinho. E aí a gente faz o cruzamento. Azão, azinho. Azinho com azão, a gente sempre escreve o dominante na frente, né? Azão, azinho. E azinho. Qual que é a probabilidade de ter um filho afetado se a mãe for heterozigota? 1 aqui, né? Olha aqui, ó. Esse filho aqui tem a probabilidade de ser doente. 1 em quantos possíveis? 1, 2, 3, 4. Se nós pegar 1 e dividir por 4, vai dar o quê? 0,25. Multiplicando por 100, a gente vai ter 25% de chance de ter um filho afetado, tá certo? Então, aqui a gente tem duas respostas aqui. Se a mãe for, né? Se a mãe for azão, né? Tem 0% de chance, de probabilidade do filho ser afetado. Agora, se a mãe for heterozigota, tem uma probabilidade de 25% do filho ser afetado, tá certo? Para nós ter certeza do genótipo da mãe aqui, nós teríamos que analisar quem? O filho. Se esse casal aqui tivesse um filho e esse filho fosse afetado aqui, nós teríamos certeza que esse indivíduo aqui é azinho, tá? Agora, se ele tiver 100 filhos e nenhum ser afetado, há uma chance muito grande da mãe ser homozigota dominante, tá bom? Entenderam? Esse exercício que a gente fez aqui ele é bem completo. Desde a construção do heredograma, né, até a análise dos genótipos aqui, tá? E também trabalhamos a questão de probabilidade aqui embaixo também, tá certo? Então, bem legal esse exercício aqui, tá? Sempre uma dica que eu dou para vocês, sempre
tentem começar pelos afetados sendo azinho, azinho. Pode ser que não dê certo, aí você muda a sua estratégia aqui, tá? O heredograma é isso aí, é tentativas até você chegar em algo que dê certo aqui. É como um quebra-cabeça, tá bom? Mas depois que ele está pronto, fica muito fácil aqui da gente determinar as coisas, tá bom? Vamos para o próximo exercício aqui, e o último desses nossos exemplos aí. Esse aqui eu já desenhei o heredograma aqui, desenhei no computador, né? Por isso que fica um pouco estranho aqui os risquinhos aqui. Mas enfim, né, fica mais bonitinho para a gente analisar. Vamos ver o que fala aqui então. O heredograma abaixo refere-se ao caso de albinismo em uma certa família. Ou seja, o nosso propósito é o quê? Um indivíduo que tem o albinismo, tá bom? O albinismo é determinado pela homozigose recessiva. Opa, aqui ele já está falando para nós que os doentes são o quê? Homozigotos recessivos. O que é homozigose recessiva? Né? Homozigotos são 2 alelos iguais. Recessivos a gente representa com a letra minúscula. Vamos pensar no A de novo aqui. Então, os doentes ou os afetados, os que têm albinismo, seriam azinho, azinho. Vamos colocar aqui afetados. Se azinho, azinho, os afetados, os organismos, os indivíduos que são heterozigotos ou homozigoto dominantes são normais. Normais para a condição do albinismo, certo? Sadios, tá? Continuando então. Determine o genótipo dessa família e qual a probabilidade do indivíduo 3,4 se acasalar com uma mulher homozigota dominante e ter filhos albinos. Tem 2 respostas que a gente tem que fazer aqui também, tá? A primeira delas é vamos tentar identificar então os genótipos, né? Vamos tentar. Quando eu falo tentar é porque, como a gente viu aqui, nem todos a gente consegue determinar, né? A gente consegue ter certeza do genótipo, tá? Uma certeza que a gente tem é que todos que são afetados são homozigotos recessivos. Quem são os afetados aqui? Os que estão marcados, ó. Esses indivíduos aqui são afetados, tá bom? Vamos colocar aqui, então. Todos os afetados são azinho, azinho. É uma certeza que a gente tem. Então, vamos colocar todos aqui, azinho, 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 certo? E a partir desses afetados, a gente vai tentar determinar os demais indivíduos. Vamos começar por alguns aqui, né? Vamos começar nesse aqui, que está fácil aqui, né? Se ele é sadio, ele tem um azão aqui, azão alguma coisa. Para nós determinar esse, a gente vai olhar na prole, nós vamos olhar nos filhos. Um azinho, com certeza veio daqui, né? Porque esse cidadão aqui, esse indivíduo, ele só manda alelos azinho. Então, um azinho veio daqui. E esse outro azinho aqui, ele veio da onde? Não pode ter vindo daqui também. Ele tem que ter vindo daqui. Então, o que me diz? Ele tem um azão porque ele é sadio. E o outro azinho, a gente tem certeza que veio daqui. Então, esse indivíduo, ele é heterozigoto. Já esse aqui, homozigoto recessivo, homozigoto recessivo. Beleza? Bem tranquilo, né? Vamos continuando aqui. Esses outros indivíduos que são normais, todos eles têm pelo menos um azão. Azão, alguma coisa. Certo? Vamos pensar então, voltando aqui. Se aqui, esse casal aqui teve um filho afetado, ó, esse casal teve esse filho afetado. Da onde que veio esse azinho aqui? Ele pode ter vindo da mãe ou do pai. Vamos colocar que ele veio da onde? Da mãe. Se ele veio da mãe, a mãe tem que ter um azinho aqui. Entenderam? Esse outro azinho aqui veio da onde? Com certeza veio do pai. Então, o pai com certeza também tem que ter um azinho.
Então, a gente já determinou aqui que eles são heterozigotos, ó. Estão vendo? Beleza? Agora, esses dois indivíduos aqui, que também são filhos desse casal aqui. Esse e esse aqui, ó. Azão, azinho. Estão vendo que esse indivíduo aqui não é filho do casal, ó. Ele não tem ligação nenhuma com aquele casal ali, tá? Ele é um indivíduo que veio de fora e se relacionou com o filho do casal. Estão vendo? Olha aqui, ó. Filho do casal é quem? É esse e é esse aqui, tá bom? O que a gente consegue determinar aqui? A gente consegue determinar se esse indivíduo aqui ele é azão, azinho, ou se ele é azão, azão? A gente não tem certeza, não temos certeza. Por quê? Porque pode ser azão, azão, ele vai ser sadio também, porque esse azão ele pode ter vindo daqui ou daqui, e o outro aqui ele pode ter recebido o quê? Um outro azão ou um azinho. Então a gente não tem. Vamos supor que esse azão veio do pai. Ele recebeu do pai. O que pode ter vindo da mãe? Pode ter vindo um azão. Pode ter vindo um azão. Ele seria azão, azão. Seria normal também. Mas pode ter vindo o azinho, né? Que ele ficaria azão, azinho. Os dois genótipos condicionam o indivíduo sadio, certo? Condicionam o indivíduo sadio. Então, a gente não tem certeza. Se a gente não tem certeza, a gente deixa só o alelo que a gente tem certeza ali, que é o azão, tá certo? Vamos continuar no outro filho aqui, né? Esse outro filho aqui, a mesma situação. O que a gente tem certeza aqui? Que ele é azão alguma coisa. Mas vamos tentar analisar voltando aqui para ver se a gente consegue descobrir alguma coisa, tá? O filho aqui também, claro, esqueci de falar para vocês, né? Mas se aqui é azão, azão, com certeza aqui a gente também não vai conseguir determinar o genótipo desse indivíduo aí, tá bom? Vamos voltar aqui então, vamos começar aqui. A gente tem certeza que esse é azinho, azinho, certo? O pai é azinho, azinho também. Se esse aqui é azinho, azinho, ele recebeu um azinho daqui. Esse outro azinho veio da onde? Da mãe, certo? Então, a mãe com certeza é azinho, azinho, tá certo? Se um azinho veio daqui, com certeza, o outro azinho com certeza veio daqui. Então, se ela é normal, ela tem o alelo dominante. E se o outro azinho que o filho recebeu aqui veio da mãe, então, heterozigoto. Heterozigoto e homozigoto recessivo. Beleza? Vamos olhar mais aqui. Se aqui é azinho, azinho, veio da onde um azinho? Um azinho veio da mãe e o outro azinho veio do pai. Se eles são normais, eles têm o azão, os dois, e um azinho de cada aqui do filho. Então, os dois são heterozigotos. A gente conseguiu determinar ali, né? Esse casal aqui, então, ele se relacionou e teve 3 filhos aqui, né? Esse aqui, como ele é normal, ele é sadio, ele tem o azão. E esse aqui também tem o azão, porque ele é sadio. Esse azão veio da onde? Veio daqui do pai? Não, porque o pai só manda azinho. Então, com certeza, esse aqui veio da mãe. Veio da mãe. E esse aqui também veio da mãe, né? Porque esse não tem azão. Qual que é o outro que vem junto aqui? Se o azão veio da mãe, o que veio do pai? O azinho. Então, os dois são heterozigotos aqui, né? A família deste lado aqui, a gente conseguiu determinar todos, né? Já desse aqui, a gente não conseguiu determinar de alguns indivíduos aqui, né? Que ficou meio ocioso, que pode ser um, como pode ser outro, tá certo? Beleza? Então, tá bom. Agora vamos para outra pergunta aqui, então. Já determinamos os genótipos, né? Que são possíveis dentro dessa família. E agora a gente vai determinar o quê? Essa outra pergunta aqui. Qual a probabilidade do indivíduo 3,4? Vamos localizar o 3,4 aqui. A geração número 1. A geração número 2. E a geração número
3, certo? Quem que é o 3, 4, ó? Sempre da esquerda para a direita. Esse aqui vai ser o 1, esse aqui vai ser o 2, o 3, o 4 e o 5. 3, 4, quem que é? 3, 4 é esse cara aqui, ó. 3, 4. Beleza? O que a gente pode falar do 3, 4? É um homem e ele é homozigoto recessivo. E ele é doente. Ele é portador dessa doença aí, tá? Se ele se acasalar com uma mulher homozigota dominante, vamos supor que ele se casa aqui com uma mulher homozigota dominante, ou seja, homozigota, 2 alelos iguais, dominante, azão, azão. Ele se casou com uma mulher homozigota dominante e ele quer saber a probabilidade de ter filhos aqui albinos, ou seja, filhos com o genótipo azinho, azinho. Qual que é a probabilidade? Bem tranquilo aqui, ó. Fácil quadradinho de Punnett, né? Vamos colocar aqui o homem e aqui a mulher. Qual que são os alelos que o homem vai mandar? O homem é azinho, azinho. Então, ele vai mandar ou azinho, certo? E a mulher que está entrando nessa família aqui, ela é homozigota dominante. Azão, azão, certo? E aí, vamos cruzar. Azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho, azão com azinho, certo? Para ser albino, ele tem que ter o quê? O genótipo azinho, azinho. Algum dos filhos vai nascer com azinho, azinho? Não. Então, qual que é a probabilidade? 0%. Seria a resposta se esse indivíduo 3, 4 se relacionasse com uma mulher homozigota dominante, os filhos não teriam probabilidade nenhuma de ter um filho afetado pelo albinismo, tá certo? 0%, tá bom? Então, vocês viram que a gente usa aqui muito daquilo que a gente aprendeu até agora, né? Fenótipo, genótipo, homozigoto, heterozigotos, né? A gente usa probabilidade, a gente usa o quadrado de Punnett, a gente usa cruzamentos, a gente utiliza, enfim, tudo aquilo que a gente já estudou anteriormente. Então, a gente tá aprofundando cada vez mais e cada vez mais vocês veem que todos os conceitos que a gente estudou estão envolvidos, né, cada vez mais unidos para se trabalhar com a genética, tá bom? Beleza? Certo? Espero que vocês tenham entendido aí essa questão dos heredogramas, tá? Vai fazer mais exercícios, vamos tentar trabalhar muito com isso aqui, tá bom? Parece complicado, mas não é. É uma questão de sentar, de fazer, de analisar, né? Mas o mais importante é você ter todos os conceitos que a gente trabalhou até agora na cabeça de vocês, tá bom? Não podem esquecer dos conceitos básicos aí que a gente estudou até agora, tá bom? Senão fica difícil mesmo, ok? Demais aí, um forte abraço para vocês, fiquem bem, bons estudos e até a nossa próxima aula aí.